Olá, como estão? Tudo bem? Vamos lá. Olha só, este vlog ele é um reflexo, uma extensão, né, de meu blog, um blog que eu mantenho há bastante tempo e onde eu falo de tudo. E há algum tempo eu tinha escrito uma postagem lá sobre as experiências que eu tinha em meu primeiro emprego. Emprego, uma forma genérica de falar, né? Na verdade era um cargo, eu tinha pouco mais de 18 anos de idade, tinha ingressado em um cargo público, na época só exigia nível médio, então eu fazia faculdade e trabalhava como oficial de justiça, era um emprego no âmbito da justiça estadual, é um tribunal de justiça, e parte de minhas atribuições, de minhas tarefas, era ir, ocasionalmente, ao Chilindró, que é o Chilindró é a cadeia. A cadeia não é prisão, não estão ali presos após uma sentença transitada em julgado, para a qual não há mais recurso, aquela pena definitiva. São pessoas que estão aguardando julgamento. Após é que eles são levados à prisão. Pelo menos essa é a prática mais comum. Às vezes, onde não há uma cadeia com uma boa estrutura, mantém todo mundo na prisão, mas separam os detentos, aquelas pessoas que estão detidas, dos presos. O que não era o caso onde eu trabalhava. Havia realmente Schlindró, funcionava perto na delegacia, às vezes eu tinha que ir lá. Por que eu me lembrei disso agora? Bem, vamos lá. Primeiramente, eu recordo, né? Eu até dei uma lida nessa postagem antes de gravar este vídeo. Eu recordo que eu escrevi aquela postagem na época, porque eu estava vendo uma notícia no YouTube, um canal de notícias, onde um cidadão corno, nervoso, o cara tomou chifre da esposa, teve um acesso de raiva, quis sair matando todo mundo, parece que matou o amante, tentou matar a esposa, uma coisa mais ou menos assim. E eu comentei na época, né, fiz um comentário lá sobre a brutalidade da situação toda. E um cidadão me respondeu na época, ele disse que talarico tem que realmente levar bala. Eu respondi a ele, né, você dá bala no talarico, na chifreira, ou então não atira na chifreira, né, dá só no talarico, que ele falou apenas o talarico. E depois você vai para a cadeia, você vai para o Chilindró, ficar dormindo com um monte de homens em uma cela que fede, não sei se vocês conhecem, uma cadeia, né, uma cela de cadeia, mas eu conheci bastante e até recentemente eu transitei uma cadeia porque eu tive que fazer uma inspeção sobre nas condições de trabalho de um sindicato dos policiais, vinham reclamando da estrutura e naquela delegacia tinha uma parte de cadeia e eu fui lá fazer essa inspeção das condições de trabalho, inclusive das celas. E cela, cara, é um ambiente que fede a urina, cocô, sêmen e suor. E só Deus sabe, né, o que é que acontece ali na calada da noite entre alguns detentos, entre alguns presos, em busca de amor. Então, falei isso para o cara, né? Você vai acabar seus dias na cadeia por causa de um chifre, eu acho que não vale a pena. Depois ele não respondeu nada. Talvez ele tenha aceitado, né, o conselho. Então, a história que eu narrei ali foi de um detento que eu conheci. Não vou citar o nome dele porque eu nem me lembro, mas eu gosto de chamá-lo de Ademir. Foi o nome que eu escolhi chamá-lo em razão de uma página que eu conhecia chamada, várias páginas, parece que todo Ademir tem o nome de todo corno, né? Tem o nome de Ademir. Ademir Corno, essa coisa toda. Tem umas 3 páginas com o nome Ademir Corno, páginas de humor. Então resolvi usar Ademir. Ademir era um cara jovem, muito talentoso, um artesão. Ele fazia esculturas com palitinhos de picolé. Compravam os sacos de palito de picolé, a família deixava dentro da cadeia mesmo, e ele fazia aquele artesanato e vendia para fora. Depois iam lá, as pessoas recolhiam, e ele conseguia até uma renda com isso. O cara era muito bom mesmo. Eu vi várias obras dele, né? Inclusive em nosso local de trabalho, no fórum, uma servidora tinha comprado um barco feito por ele, com velas. Uma coisa maravilhosa. O cara realmente era talentoso, era um corno artesão e também muito nervoso. Um corno artesão e nervoso. Então ele namorava com uma garota que ficava com todo mundo, chifrava ele com todo mundo, só que ele não sabia ou fingia não ver. Então um dia ele estava com o melhor amigo, o amigo de infância dele. Eles estavam à margem de uma barragem que era, ainda deve ser, o ponto turístico daquela localidade onde eu trabalhava, onde eu vivi. E o amigo falou para ele, né, olha, fulana está pulando a cerca com Cicrano e Beltrano. Fica atento, porque sou teu amigo, estou te falando porque é de certeza.
e tem como provar. Imediatamente após isso, ele esperou apenas o melhor amigo das costas para ele, puxou um canivete e meteu nas costas do melhor amigo. Depois, o amigo caiu, ele acertou novamente e matou o melhor amigo. Às vezes, para o ambiente não ficar tão tenso quando a gente trabalha metido com esse tipo de coisa, né? A gente tenta puxar a conversa para desanuviar o clima pesado. E uma vez eu perguntei para ele, a última vez que eu encontrei, eu fiz, cara, elogiei o trabalho dele, né? Pô, tu é talentoso, e aí valeu a pena? E tudo isso tá aqui. Ele disse, valeu, eu ainda lambi o sangue da faca. Ou seja, eu até mencionei, né, um corno que é artesão, nervoso, homicida do melhor amigo de infância e ceboso, nojento, ainda mata as pessoas e lambe o sangue da faca, para você ver o nível de loucura a que o cara chegou. E não estava nem um pouco arrependido, né? Fez questão de dizer para mim que lambeu o sangue da faca. É muito comum esse tipo de coisa. Me recordo de pessoas, por exemplo, que iam enfrentar o julgamento no tribunal do júri e falava, escutei muitas vezes isso, se eu pudesse eu mataria novamente. Era isso que a gente escutava. E por que eu me lembrei disso agora, né? A gente foi assombrado por um monte de más notícias esse ano, mas o mundo sempre foi assim, né? Nos primórdios, na origem de tudo, Caim matou Abel por inveja. Então a história da humanidade é realmente uma história de sangue, de dor, de sofrimento, de parricídio, né? Matricídio, fraticídio, só para citar aí, quando até no próprio seu familiar as pessoas estão retirando a própria vida. E hoje, com a informação tão acessível, mas coisas horrendas nos chegam. Então a gente começou o ano com massacres em escolas, uma tonelada de crimes bárbaros ocorrendo por aí. Hoje, com o YouTube, né, a gente toma conhecimento até de notícias locais de crimes absurdos que antes não chegavam com tanta facilidade, porque era uma coisa muito local, então ficava naquele âmbito regional. E esses dias, ontem, né, a gente viu o caso do pai, Ramon, que matou, carbonizada, queimou, vivas aparentemente, dentro de um carro, as próprias filhas, no estado de Goiás, uma com 8 anos de idade e outra com 4 anos de idade. Por quê? Porque descobriu que era corno. Pegou a mulher em flagrante, a esposa, aparentemente parece que era esposa, estava separado, não sei, vamos considerar que seja esposa, o chifrando e resolveu tocar fogo nas próprias filhas, cara. E aí que eu quero chegar. Primeiramente, repito, né, trago estes comentários aqui, porque aqui é um reflexo do blog, do meu blog. Eu sempre falei sobre tudo como eu tento falar aqui. Não é muito interessante fazer isso no YouTube por causa de algoritmo, né, essa coisa toda, mas tô nem aí para alcance, cara, no final das contas de vídeo realmente. Só que é mais para diversão, entretenimento, passar o tempo. Gosto muito de internet, gostava de blog, tô gostando muito de YouTube. Então o algoritmo que se exploda, né? Então aqui eu misturo todo o tema como eu misturava lá no blog, embora tenha coisas que eu não possa falar aqui, porque a gente pode apenas se manifestar de forma escrita, dá para se manifestar, mas aqui traria muitos problemas. E fica uma lição interessante, cara, que é algo que eu acho que tem tudo a ver com algumas coisas que eu já falei aqui no canal, de que nossa vida não vale nada para os outros, cara. Às vezes nem mesmo dentro do nosso seio familiar. Nossa vida é valiosa para nós. Por isso que a gente tem que procurar formas de valorizar a nossa vida, porque pais não estão seguros perto dos filhos, filhos não estão seguros perto dos próprios pais, né? Mães e pais que cometem infanticídios, parricidas em geral também por aí. E o mundo está realmente, cara, insano. É uma coisa insana, cada vez mais insana, cada vez mais violenta. Então, que isso sirva de alerta e deveremos estar em constante atenção, atenção até mesmo com as pessoas mais próximas de nossa família. Isso também tem a ver com algo que eu cito muito aqui, que é o direito à legítima defesa, à autodefesa, as pessoas terem meios de exercer sua autodefesa sem precisar se socorrer ao poder público, ao Estado, porque o Estado não pode estar em todo canto, nem em toda esquina a qualquer momento para, no estalo de dedo, se materializar ali por meio de seus agentes e nos proteger. Porque nessa notícia do caso do Ramon, o maluco homicida, ele foi visto por pessoas da localidade passando de uma conduta estranha. Um morador daquela região erma rural até mencionou: não, eu vi uma criança chorando, foi visto
Tem uma criança chorando, outra criança no banco de trás muito nervosa, ele pedindo informações sobre acesso para localidades ermas. E ninguém fez nada, cara, porque as pessoas estão com medo até de interferir, né? Aquele cara poderia estar armado e as pessoas que viram não estão. Então, se fossem ali interferir, poderiam ser alvejadas. Aí muita gente diz: ah, se todo mundo tiver acesso à autodefesa por meio de arma de fogo, vai virar um grande bang bang. Cara, na verdade o bang bang já está aí, as pessoas já estão se digladiando, se matando de todas as formas possíveis, e quem quer fazer o mal encontra qualquer forma, cara. Até mesmo por arma de fogo sem poder tê-la. Se você quiser comprar um armamento ilegal, é a coisa mais fácil do mundo para se conseguir. Aqui onde eu moro todo mundo sabe como conseguir um armamento ilegal. Eu acredito que em qualquer cidade essa é a grande realidade. Aliás, qualquer torneiro mecânico, qualquer fresador com um pouco de experiência consegue fazer uma arma de fogo. Mas é isso, aproveitei apenas a ocasião para desabafar, narrar um pouco de minha experiência quando tive contato com malucos de todos os tipos, porque tem muito tipo de maluco, cara. Tem um maluco que realmente, o cara é um psicopata, o cara tem uma psicopatia dentro dele, e se o cara estiver solto, ele vai fazer bobagem. Não adianta tentar ressocializar aquele cara. O cara é psicopata, ele é mal de carteirinha. Tem as pessoas que têm uma maldade momentânea em razão de um lapso, de uma loucura realmente momentânea. Também tem esse tipo de gente. A pessoa está ali com a sanidade presa por um fio, de repente esse fio se arrebenta e o cara está fora de si. Esses às vezes chegam a se arrepender. Fui conhecendo tanto tipo de gente que eu passei a valorizar minha vida. Eu comecei a me reservar mais, ser mais precavido. Não gosto de ambientes tumultuados, muito cheio de gente, onde pode ter bagunça, alguma coisa assim. Tenho um círculo de amigos razoável, mas eu considero restrito ainda desta forma, e não deixo mais pessoas ingressarem, até mesmo contato, às vezes que você mantém com pessoas online, né, por meios telemáticos, como a gente dizia antigamente. Se você percebe que o cara é muito estranho, o cara é um psicopatinho, o cara tem problemas emocionais, é melhor se afastar também, manter distância, até porque a vida é muito curta para a gente gastar com tentando entender pessoas da cabecinha complicada. Pessoas com quem a gente pode manter contato físico, né? Pior ainda, aí a distância absoluta, porque aquela pessoa lhe tem acesso fisicamente. É isso, tá aí um desabafo, fiquei muito chocado, horrorizado com essa notícia, com tantas outras que vem chegando até nós, mas não me surpreende, né? Já vi muita porcaria, já conversei com muita gente maluca, muita gente de má índole, muitos psicopatas, e isso não me assombra tanto, né? Acredito que deve assombrar outras pessoas, mas é sempre um choque, principalmente quando envolve crianças. E é isso, espero que não estranhem o vídeo bem fora de tópico do que eu costumo trazer aqui, mas eu falo de tanta coisa aqui, né, cara? Às vezes tem um pouquinho a ver com livro, com filme, com alguma coisa, mas eu coloco um assunto no meio e acabo falando sobre tudo. Então, de certa forma, não é tão fora do tópico assim. É que eu achei realmente interessante narrar essas experiências que eu tive visitando o Chilindrós, essas pessoas que cometem crimes horrendos e as porcarias que eu já ouvi. Serve de alerta, né? Cuidem-se, cuide de sua vida, da vida das pessoas que estão próximas de si, né? Porque até aquela coisinha ali no seiozinho familiar tem gente maluca, o cara toma um chifre e quer matar todo mundo, né? Esse tipo de maluco como corno, artesão e ceboso que eu mencionei há algum tempo, com o qual eu tive contato. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.